Oi, oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula de Ciências Moleculares e Celulares. Hoje nós iremos finalizar a parte relacionada à composição química da vida, ou seja, quais os compostos, moléculas, substâncias que entram na constituição das células. Essa constituição divide esses compostos em dois grandes grupos, compostos inorgânicos e os compostos de átomos de carbono, que são os orgânicos. Dentro dos compostos orgânicos, a gente tem água e minerais. Água já foi trabalhado por nós em aulas anteriores, hoje a gente vai falar de minerais. E dos compostos orgânicos, nós já falamos a respeito de aminoácidos, proteínas e enzimas, carboidratos e lipídios. Quando formos estudar a parte de núcleo celular e noções de genética, a gente vai falar dos ácidos nucleicos. E hoje a gente vai falar agora de vitaminas juntamente com os minerais. Numa pirâmide alimentar, pessoal, a base que compõe os alimentos que devem estar presentes em maior quantidade na nossa alimentação diária, a gente deve sempre suprir o organismo com carboidratos. O ideal é que sejam carboidratos de boa qualidade, né? Menos calóricos. E esses carboidratos são os presentes em alimentos diversos, principalmente derivados do amido, né? Então, grãos, cereais integrais, os farináceos, as massas, alguns tubérculos como a batata, raízes como mandioca, batata doce, né? Os grãos de milho, cotilédone de feijão, o próprio arroz, são todos muito ricos em carboidratos, né? Frutos diversos, legumes, verduras, frutas entram fornecendo, né, também alguns tipos de carboidratos, como a sacarose, que é açúcar das frutas, e amido também, mas o amido está mais presente em tubérculos, em raízes e em grãos, né? E principalmente porque eles fornecem uma quantidade considerável também de vitaminas e minerais, tá? No caso de leite, queijo, iogurtes, laticínios de um modo geral, carne, ovos e feijões, eles vão suprir em uma maior concentração a proteínas, né? Então, nessa região aqui da pirâmide alimentar, a gente teria um maior suprimento relacionado às vitaminas. E lá no ápice, na extremidade, no topo, a gente precisa de alguns óleos e gorduras, principalmente saturadas ou ômega 3 de boa qualidade, para absorver bem vitaminas lipossolúveis, A, D, E e vitamina K, né? Além disso, também a gente precisa, a partir da ingestão dessas gorduras, obter colesterol, que participa da síntese de hormônios esteroidais, formação de sais biliares, como a gente já comentou em aula sobre lipídios. E o grupo dos carboidratos relacionados aos açúcares, né, de confeitaria, doces, bolos, tortas, chocolate, também são aqueles assim que devem ser ingeridos em uma menor quantidade, né, porque são carboidratos muito calóricos, em comparação com outros que têm uma qualidade melhor, né? Como o caso dos grãos, dos tubérculos, das raízes e dos cereais integrais. As vitaminas e minerais, então, pessoal, vão ser encontrados principalmente em alimentos de origem vegetal, e aí eu tenho frutos de origem diversa, tubérculos, raízes, cereais integrais, folhas, verduras, tá? São grandes fornecedores de vitaminas e minerais. Além disso, nós podemos encontrar em alguns tipos de carnes, peixes, frutos do mar e nas castanhas, nos grãos e cereais integrais. Esses serão os principais, as principais fontes de alimento, né, em que a gente pode encontrar vitaminas e minerais. Eles são encontrados em pequenas quantidades nos alimentos naturais e são requeridos em pequenas quantidades. A, a maioria de vitaminas e minerais faz parte de um grupo que a gente chama de micronutrientes. Eles são requeridos em baixa concentração. A pequena ingestão desses compostos já são suficientes para que eles exerçam as suas funções metabólicas no organismo, tá? Daí a importância de uma dieta balanceada, equilibrada e variada para suprir as necessidades diárias do organismo em relação a vitaminas e minerais, né?
Quanto aos alimentos de origem animal, carnes magras, peixes, frutos do mar, leite, ovos, né? São capazes de fornecer a maioria dos minerais e vitaminas. E os de origem vegetal, a gente tem legumes, raízes, cereais, a batata, aveia, frutos, vegetais folhosos, as castanhas, né? Então, como eu disse, vitaminas e minerais faz parte de um grupo chamado de micronutrientes, porque são requeridos em pequena concentração na dieta, o suficiente para suprir as necessidades e manter as suas funções metabólicas, tá? Não sei se vocês se lembram, mas nós, na aula de proteínas, né, vimos que aquelas com ação catalítica e aumentando a velocidade com que as reações metabólicas ocorrem no nosso organismo são as enzimas. Tem enzimas que só é formada por resíduos de aminoácidos, que só necessita dessa parte proteica mesmo. Entretanto, algumas requerem um cofator. Esse cofator pode ser um mineral ou uma vitamina, que a gente fala que é uma coenzima, né? Então, essas moléculas, né, vitaminas e minerais, a principal utilidade delas para o organismo é que determinadas enzimas que são capazes de catalisar determinadas reações metabólicas no organismo, elas só funcionam na presença desses minerais e dessas vitaminas, tá? As vitaminas se dividem em dois grandes grupos, aquelas que têm solubilidade em água, chamada de hidrossolúveis, e as solúveis em gorduras, em lipídios, que são as lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são vitamina C e as do complexo B. E aí eu tenho vitamina B1, B2, B6, B12, B9, tá? E as vitaminas lipossolúveis são vitamina A, D, E e vitamina K. As vitaminas lipossolúveis só são absorvidas quando ingeridas juntamente com algum alimento que contenha gordura, óleo, tá? Daí a importância, como eu disse, de uma alimentação balanceada, equilibrada, né? E que te permita absorver adequadamente essas vitaminas. Isso não justifica que você necessite ingerir gorduras de má qualidade, tá? O ômega 3, as castanhas oleaginosas, tá? A amêndoa, por exemplo, são todas muito ricas do que? Em óleos. E aí você consegue absorver essas gorduras normalmente, tá? Pessoal, no livro de vocês, no livro didático, o capítulo da seção 3 da unidade 2. Seção 3 da unidade 2. É o capítulo sobre vitaminas e minerais, tá? Lá você vai ter a importância, né, no organismo, o principal uso no corpo das vitaminas, os sintomas que a deficiência daquela vitamina pode causar e quais os alimentos em que elas podem ser encontradas. De algumas delas, não todas. Eu vou falar aqui, citar de todas, tá? E eu sugiro que, se você quiser, você reassista a gravação dessa aula e você monte uma tabelinha própria sua mesmo, lá com vitamina, os principais usos no corpo, sintomas da deficiência e principais fontes, tá? Monte essa tabelinha que o fato de você ir escrevendo, redigindo, isso vai te ajudando a assimilar e, de certa forma, né, você vai ter uma visão em geral do uso de todas as vitaminas no corpo. De uma maneira resumida, tá? Porque isso aí, para aprofundar, seria tema para umas 3 aulas mais ou menos. Mas enfim, nós temos dois tipos, né, de vitaminas hidrossolúveis. Vitamina C e todas aquelas que fazem parte de um grupo maior, que é o chamado complexo B, tá? É, as vitaminas, pessoal, foram descobertas a importância delas de que forma? Principalmente na época das grandes navegações, tá? Nessa época, nas navegações à vela, né, os portugueses, por exemplo, a tripulação passava muitos meses em alto mar, né? E com uma dieta muito pobre, muito restrita, basicamente à base de biscoito seco, que é carboidrato, e carne salgada, que é proteína. Então, eles não tinham castanhas, é,
carnes magras, leite, ovos, vegetais folhosos, tubérculos, raízes, para suprir as vitaminas e os minerais. E aí, esses marinheiros, muitos deles ficavam muito fracos, desatentos, tinham fortes hemorragias nas regiões das fossas nasais, né? E muitos chegavam a evoluir para óbito. Só que bastava eles passarem um tempo, alguns dias em terra firme, alimentando de fruta, de verduras frescas, para que esses sintomas desaparecessem rapidamente. Depois descobriram-se que esses sintomas, né, de desatenção, de fraqueza, essas hemorragias, eram causadas por uma doença chamada de escorbuto. E o escorbuto ele é causado pela falta de vitamina C. Então, bastava que eles passassem pouco tempo em terra firme, se alimentando de frutos cítricos, né, suco de limão, de laranja, para que eles pudessem reverter os sintomas dessa doença. Aí foi baixada uma lei, depois que se descobriu isso, para que na tripulação não faltasse, né, a inclusão de frutas, principalmente limão e laranja. Além disso também, no caso dos marinheiros chineses e japoneses, em que a dieta deles era constituída de peixe, de arroz branco sem a casca, tá? Eles apresentavam uma doença que ficou conhecida como beriberi, que em japonês significa eu não posso, fazendo alusão ao fato de que o paciente ele ficava com uma fraqueza, né, e uma caquexia tão grande que não conseguia se levantar do leito. E o beriberi causa esse enfraquecimento dos músculos e ele pode evoluir para uma total paralisia, tá? Os médicos japoneses, com o tempo, descobriram que a doença podia ser prevenida e curada por uma dieta constituída de vegetais, carne, leite condensado e o arroz integral, porque eles ingeriam arroz sem casca. E a vitamina, no caso é a vitamina B1, tá? Que evita o beriberi. Ela está principalmente na casca do arroz, né? Então, pessoal, essa vitamina B1 que evitava o beriberi, ela é chamada também de tiamina. Ela é uma molécula com uma função amina, com átomo de nitrogênio. Então, ela ficou conhecida como sendo uma amina vital, uma amina que evitasse essa doença tão grave na época, né? E aí, a amina vital ficou conhecida como vitamina. Então, o termo surgiu desta forma, tá? Dentre as vitaminas hidrossolúveis, a que a gente tem, a primeira, é a tiamina, que é justamente a vitamina B1. Como eu disse, reassistam essa gravação e aí, de acordo com o que eu falar, vocês montem uma tabelinha anotando e criando a tabela aí de vocês. A tiamina, pessoal, é muito importante porque ela estimula o apetite, ela mantém o tônus muscular e o bom funcionamento do sistema nervoso. Por isso que a pessoa com deficiência de tiamina tem beriberi. Ela fica muito fraca, né? Ela não consegue ter sustentação dos músculos para sequer se manter ereta, em pé, né? A sua deficiência, então, vai causar perda do apetite, fadiga muscular, nervosismo e essa doença, que é conhecida como beriberi, né? Nós encontramos como principais fontes alimentícias da tiamina cereais na forma integral e pães, feijão, fígado, carne de porco, ovos, no fermento de padaria e nos vegetais de folha. A riboflavina é a vitamina B2, que auxilia a oxidação dos alimentos, é essencial à respiração celular, mantém a tonalidade saudável da pele e atua na coordenação motora. Pessoal, aquele processo lá de glicose reagir com oxigênio para produzir gás carbônico, água e liberar energia é a respiração celular. A gente faz essa equação assim simplificada, mas ela envolve inúmeras etapas. São três principais e dentro de cada uma delas tem várias subetapas, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Aí a glicose no citoplasma é convertida em ácido pirúvico, de ácido pirúvico vai para acetato, o acetato vai para o interior da mitocôndria, participa do ciclo de Krebs e depois a cadeia transportadora de elétrons. Por que eu estou falando isso? Isso não vai ser cobrado nessa disciplina. É porque essa cadeia transportadora de elétrons, ela precisa de uma vitamina como coenzima, né, de enzimas lá da mitocôndria para produzir a energia, que é a parte final da respiração celular, que é o que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Em que nós temos que ter uma coenzima que vai ser aceptora, que vai captar e doar hidrogênios.
que é o que a gente chama de FAD, flavina adenina dinucleotídeo. Então, a vitamina B2, ela faz parte, né? Ela constitui essa coenzima chamada de FAD, que é flavina adenina dinucleotídeo. Por isso que uma das suas funções é que ela é essencial à oxidação dos alimentos, essencial à respiração celular, tá? A sua deficiência causa ruptura da mucosa da boca, dos lábios, da língua e das bochechas. Você encontra ela muito em vegetais de folha, tipo couve, repolho, espinafre, carne magra, ovos, fermento de padaria, fígado e o leite. Niacina é a vitamina B3, que é essencial também para a respiração celular, porque ela também constitui uma coenzima, que no caso da B2 é a FAD, flavina adenina dinucleotídeo. No caso da B3 é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, porque vem do quê? Da niacina, tá? Mantém o tônus nervoso e o muscular, bom funcionamento do sistema digestório, e previne uma doença chamada de pellagra, tá? Que causa indigestão, anorexia e fadiga. A sua deficiência causa inércia, falta de energia, nervosismo extremo, distúrbio digestivo, e essa doença é conhecida como pellagra. Você encontra ela no levedo de cerveja, carnes magras, ovos, fígado e leite. Ovo, fígado e leite, vocês viram que fornece uma quantidade bastante considerável de alguns tipos de vitaminas, né? Ácido pantotênico é a vitamina B5, tá? Tiamina B1, riboflavina B2, niacina B3, ácido pantotênico, vitamina B5, tá? Ela é componente da coenzima A, ela faz parte da constituição da vitamina A, tá? E participa de processos energéticos celulares. Sua deficiência causa anemia, fadiga, dormência dos membros, e ela é encontrada em carne, leite e seus derivados, né? Laticínios diversos, iogurte, queijo, verduras e cereais integrais. Piridoxina é a vitamina B6, que é importante para manter a pele saudável e também participar do processo de respiração celular. Sua deficiência causa doença de pele, distúrbio nervoso, inércia e extrema apatia. Ela é encontrada no levedo de cerveja, cereais integrais, fígado, carnes magras e no leite. Biotina é a vitamina B8, né? Que é importante para a saúde do cabelo, da pele. Não sei se já ouviram fazer uso de biotina para isso, né? Ela atua como coenzima em processos energéticos celulares, síntese de ácidos graxos e nas bases nitrogenadas púricas. Então, para formar o DNA, pessoal, você precisa de adenina, guanina, que é a base púrica, e a biotina é essencial para formar elas, porque a biotina tem átomo de nitrogênio, grupamento amino, né? Então, ela origina essas bases. A sua deficiência causa inflamação na pele e distúrbios neuromusculares. Ela é encontrada em carnes, legumes, verduras e bactérias da flora intestinal. Vitamina B9 é o ácido fólico, que é importante fazer uma suplementação, por vezes em gestantes, né? Vocês já ouviram falar, fazer suplementação com ácido fólico. É a vitamina B9, tá? Ela é muito importante para a formação, de novo, de bases nitrogenadas. Então, toda vez que as células vão se dividir e duplicar o material genético, precisa de vitamina B9. E por isso que gestante tem que fazer a suplementação, porque o embrião, o feto, né, o futuro recém-nascido, é um processo de divisão celular para a formação de tecidos e órgãos muito rápida. E aí a gente precisa dessa vitamina para produzir essas bases e o material genético duplicar normalmente, né? A sua deficiência causa anemia, esterilidade no homem, na gravidez predispõe a uma má formação do feto, né? Porque falta bases nitrogenadas para o DNA se dividir normalmente e formar o embrião. E as suas principais fontes são vegetais verdes, frutas, cereais integrais e bactérias da flora intestinal, da flora intestinal, da microbiota normal, sintetizam essa vitamina para nós, tá? Vitamina K, bactéria do intestino também sintetiza. B2 é a B12 é a cianocobalamina, tá? Cianocobalamina é a vitamina B12,
que é essencial para a maturação dos glóbulos vermelhos, as hemácias, e para a síntese de nucleotídeos que formam o DNA. A sua deficiência causa anemia perniciosa, distúrbios nervosos, e ela é encontrada em carne, ovos, leite e laticínios diversos, né? Os derivados do leite. E para encerrar a vitamina hidrossolúvel, a gente tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C, que é importantíssima para a pele, porque ela participa de reações de hidrólise para formar o colágeno, que dá tônus e sustentação. Por isso que uma das doenças causadas pela deficiência da vitamina C é o escorbuto, que a pessoa tem hemorragias, perca de dentes, porque diminui a produção de colágeno, né? Então, ela mantém a integridade dos vasos sanguíneos, como eu disse, a saúde dos dentes e previne infecções e o escorbuto, né? A sua deficiência causa inércia, fadiga, insônia, nervosismo, sangramento de gengiva, dor nas juntas, dentes ulcerados, que é a doença conhecida como escorbuto, né? Vitamina C, esse ácido ascórbico, é muito encontrado em frutos cítricos, né? Limão, laranja, e também no tomate, na couve, no repolho, vegetais de folha, pimentão. É importante, tá? Você fazer suplementação de vitamina C e de D também, porque para você manter uma concentração adequada, a gente acaba não ingerindo é, frutos em quantidade suficiente para manter ela em uma concentração. Ela é excelente antioxidante, ela neutraliza radical livre está muito relacionado a câncer, doenças degenerativas, igual esclerose múltipla, Alzheimer, tá? Então é importante a suplementação de vitamina C. Vitaminas lipossolúveis, que a gente só absorve junto com gorduras. A gente tem o retinol, ácido retinóico, que é a vitamina A, que é importantíssima para a pele e para a saúde dos olhos. A isotretinoína, o Roacutan, não sei se vocês já ouviram falar desse medicamento, ele é um derivado de vitamina A. É muito importante para a pele, tá? É necessário para o crescimento normal também, para o bom funcionamento dos olhos, nariz, boca, ouvidos e pulmões. Previne resfriados e várias infecções. Ela é essencial para um processo elétrico mesmo na retina que evita o que a gente chama de cegueira noturna ou xeroftalmia, que são olhos secos, que é uma visão embaçada à noite. Quando seus olhos ficam muito embaçados à noite, pode ser o que a gente chama de xeroftalmia ou cegueira noturna, falta de vitamina A, tá? E você encontra ela em vegetais amarelos e laranjas, cenoura, abóbora, batata doce, milho, também no pêssego, na nectarina, no abricó, gema de ovo, manteiga e no fígado. Calciferol é a vitamina D, tá? Atua no metabolismo do cálcio e na formação dos ossos, né? Mantendo dentes em bom estado, prevenindo uma doença conhecida como raquitismo. Ela está presente no óleo de fígado de bacalhau, fígado e gema de ovo, né? A vitamina D, pessoal, não é encontrada na maioria dos alimentos. Geralmente, eles têm um precursor e você precisa de se expor à luz ultravioleta, à luz solar, para sintetizar a vitamina D, tá? Antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, né? Porque se expor ao sol também, radiação ultravioleta é prejudicial para a pele. E com filtro solar, tá? A exposição da vitamina D à luz solar não necessita que você exponha sem proteção. Pode usar o filtro solar, que você vai estar sintetizando a vitamina D normalmente. E ela é muito importante para idosos, né? Principalmente mulheres com osteoporose, porque ela participa dessa formação dos ossos, e para crianças também, né? Tocoferol é a vitamina D, tá? Desculpa, vitamina D é calciferol. Tocoferol é a vitamina E. Vitamina E, uma das principais importâncias dela é a fertilidade. Diminuição de vitamina D, principalmente para mulheres que estão fazendo tratamento para engravidar, ela tem que fazer suplementação de vitamina E, tocoferol, porque ela promove fertilidade, tá? Ela previne o aborto, atua no sistema nervoso, no sistema muscular, nos músculos involuntários. A deficiência de vitamina E pode levar à esterilidade no homem, o aborto na mulher. Óleo de germe de trigo, carnes magras, laticínios, alface e o óleo extraído a partir dos grãos do amendoim são ricos em vitamina E. Vitamina E, vitamina A e vitamina C são também importantíssimos para a pele, tá? Rejuvenescimento, ação antioxidante. Filoquinona é a vitamina K.
Vitamina K, ela é muito... a maior parte dela é fornecida para nós a partir de bactérias da microbiota normal do intestino. São as bactérias que produzem essa vitamina para nós. Agora, alguns vegetais verdes, tomate, algumas castanhas, têm vitamina K, se você ingerir, tá? E a principal funcionalidade dela é evitar hemorragias. Então, ela atua na coagulação do sangue, porque a vitamina K, ela vai converter a uma enzima na sua forma inativa, que é a protrombina, em trombina. E a trombina converte uma proteína do sangue, que é o fibrinogênio, em fibrina, que é uma rede, uma malha insolúvel. E quando você tem o rompimento de algum vaso com extravasamento de sangue, essa fibrina, ela que forma o coágulo, ela que forma aquela casquinha, né? Devido a uma rede de filamentos de proteína, que a gente chama de fibrina, que é insolúvel. Só que ela está no sangue de forma solúvel, porque dentro do plasma sanguíneo, dentro dos vasos, não pode ter essa coagulação, senão entope o vaso. Então, lá ela está na forma de fibrinogênio. Só quando tem um rompimento de um vaso, que a vitamina K converte a protrombina em trombina e a trombina converte o fibrinogênio em fibrina. Tá? Já os minerais que podem ser encontrados em bebidas eletrolíticas, por exemplo, né? Encontrados em solução na água, eles podem ser requeridos em uma maior ou menor concentração. Aqueles em maior quantidade são chamados macrominerais, né? Como o cálcio, por exemplo, que juntamente com a vitamina D forma um sal, né? O fosfato de cálcio, que é o que dá sustentação, é o que dá resistência, é o que dá suporte para os ossos, tá? Muito encontrado no leite e derivados, né? Laticínios e alguns tipos de vegetais. Importantíssimo não só para os ossos, mas para a matriz calcificada também dos dentes, né? Sem cálcio também não tem coagulação sanguínea, tá? E juntamente com a vitamina K, né, ele participa do processo de coagulação. Então, o cálcio, juntamente com a vitamina D, participa da formação dos ossos. Cálcio, juntamente com a vitamina K, participa da coagulação sanguínea, né? Cloreto, né, o Cl- é o principal íon negativo, né, o ânion no meio extracelular. Ela é muito importante no balanço de líquidos do corpo. Você encontra ele no sal de cozinha, NaCl, né, o cloreto de sódio, e alguns outros tipos de alimento. O fósforo é também um macromineral, que é importante para a formação de ossos e dentes, juntamente com o cálcio, né? Porque, na verdade, o que você tem lá na matriz calcificada do osso e do dente é o fosfato de cálcio, não é o cálcio sozinho, é o cálcio na forma de um sal. E o fosfato tem átomo de fósforo, né? E quando a gente fala que a gente obtém energia para realizar nossas funções vitais através dos alimentos, quando a gente oxida a glicose com o oxigênio, essa energia a gente obtém ela na forma de uma molécula que a gente chama de ATP, que é trifosfato de adenosina. ATP, trifosfato de adenosina, que tem átomo de fósforo, né? E tem fósforo no DNA, no RNA, e ele é muito encontrado em leite, laticínios, carnes e cereais. O magnésio, ele é um componente de muitos tipos diferentes de coenzimas, atuando em funções metabólicas diversas, tá? Funcionamento normal de músculo, de nervos, né? E é muito encontrado em cereais integrais e vegetais verdes. Sódio Na+, o sódio junto com o cloreto forma o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio. Nós, pessoal, não temos condução de impulso nervoso, a gente não tem funcionamento normal de comandos do cérebro para tecidos do corpo se a gente não tiver sódio e potássio. Tá? Então, sódio e potássio são muito importantes. Ele é o principal cátion, né? Porque ele tem carga positiva no meio extracelular, no balanço de líquidos do corpo e, como eu disse, para a condução do impulso nervoso. Né? Potássio com as mesmas funções do sódio, só que o sódio ele é mais concentrado fora das células. E o potássio é o principal cátion do meio intracelular. E ele é que participa da condução dos impulsos nervosos. Carne, leite, muitos tipos de frutas têm potássio.
Alguns outros minerais, apesar de serem também muito importantes, são requeridos em uma concentração menor nos alimentos, tá? Que são os microminerais. Então, um exemplo é o cobre, que participa, né, na formação de muitas coenzimas. Ele é essencial para a formação da hemoglobina, aquela proteína nas hemácias que transporta oxigênio, né, gás carbônico. O ferro, que também entra na constituição da hemoglobina, a gente tem ferro na hemoglobina, tanto é que na deficiência de ferro você tem anemia. Anemia é a diminuição de glóbulos vermelhos, né, de hemácias no sangue, porque as hemácias e os glóbulos vermelhos são formados a partir de hemoglobina. E para se ter hemoglobina, você tem que ter o átomo de ferro, tá? Muito presente em fígado, carne, gema de ovos, legumes, vegetais verdes, em leguminosas, né? Como feijão, por exemplo. O manganês é necessário para a ativação de diversas enzimas, igual ao magnésio, como cofator para o funcionamento de enzimas de inúmeras atividades metabólicas, encontrado em cereais integrais, gema de ovo e vegetais verdes. Selênio é importante para diversas enzimas que são capazes de prevenir o câncer. Está presente em carne, em frutos do mar, fígado e leguminosas. Zinco importantíssimo para o funcionamento de diversas enzimas no corpo, como as envolvidas na digestão. Faz-se muito também a suplementação de zinco, zinco quelato, né, juntamente com vitaminas. Então, quando você vê lá aqueles polivitamínicos e poliminerais, eles estão ali presentes com a função de suprir as vitaminas e minerais que, por vezes, por termos uma dieta não variada ou diversificada, por si só, os alimentos que a gente ingere no dia a dia não conseguem suprir a necessidade desses minerais e dessas vitaminas, tá? Leiam o capítulo da seção 3 da unidade 2. Lá tem a função de alguns desses minerais e de algumas vitaminas. Não todas, como eu disse aqui, mas o ideal é que você reassista essa gravação e monte uma tabelinha sua aí com as funções de cada um desses micronutrientes, tá? Que são importantes, né? Para o funcionamento normal e para o metabolismo do organismo como um todo. Pessoal, alguém tem alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre vitaminas e minerais? Por enquanto, não. Eu vou finalizar a gravação da aula aqui, mas eu tenho um recadinho para vocês, tá? Não sai não, por favor. Então, obrigado pela atenção e até a nossa aula de quarta-feira.